Olá, meu nome é Renato Marques E eu sou a Priscila Cardim. e esse é o Momento Ciência, o podcast da Thermo Fisher Scientific. Esse é o nosso primeiro episódio de vídeo, então, além do Spotify, ele também vai estar disponível no perfil do YouTube da Thermo Fisher Scientific. Segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, são projetados 704 mil novos casos de câncer no Brasil ao ano entre 2023 e 2025, totalizando mais de 2 milhões de novos casos no período. Ainda segundo o INCA, na última década a incidência de câncer no país já havia subido 20% e 25 milhões de novos casos devem ser diagnosticados até 2030, compondo um dos cenários mais problemáticos para a saúde do país. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer e celebrar, por que não, o fato de que a ciência evoluiu muito em relação ao diagnóstico e tratamento do câncer nos últimos 20 anos, fazendo do tempo um dos grandes desafios para o sistema de saúde brasileiro, tanto para detecção e identificação do câncer, quanto para o início do tratamento. E por isso o tema do Momento Ciência de hoje é medicina de precisão e oncologia, um caminho para otimizar o diagnóstico e, por consequência, buscar melhores resultados para o paciente. Para me acompanhar, eu tenho aqui a Priscila, bióloga, mestre, doutora e pós-doc em genética pela Unesp e atualmente gerente de desenvolvimento de mercado de sequenciamento clínico da Thermo Fisher para a América Latina. Muito obrigada, Renato. Um prazer muito grande estar aqui nesse bate-papo super especial e super importante. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre o movimento que lançamos recente, que está super conectado com o tema de hoje, que é a oncologia de precisão. Sabemos que na oncologia o tempo é precioso, as amostras são preciosas e é necessário uma colaboração para evoluirmos. Por isso, lançamos a Oncojornada, que é um projeto da Thermo Fisher Scientific que tem como objetivo viabilizar a melhoria do acesso à saúde, por meio de apoio a pesquisas e soluções que acelerem e democratizem formas mais efetivas de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Nesse movimento, vamos desenvolver diversos materiais educacionais, dentre eles vídeos, sites e outros. E assim como esse videocast de hoje. Agora sim, eu vou trazer aqui e apresentar o nosso convidado. É um grande prazer recebê-lo aqui, Dr. Fernando Soares. O Dr. Fernando é médico especialista em hematopatologia, professor titular em patologia geral na Universidade de São Paulo, diretor médico do Departamento de Anatomia Patológica da Rede DOR, pesquisador do Instituto de Pesquisa DOR e editor-chefe do Surgical and Experimental Pathology. Dr. Fernando também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Latino-Americana de Patologia, com um extenso currículo de publicações científicas reconhecidas internacionalmente. Dr. Fernando, muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma grande honra ter você aqui hoje com a gente. Olá, Renato. Olá, Priscila. É um prazer grande estar aqui. Estou honrado pelo convite e espero, na verdade, que a gente possa ter uma conversa profícua e eficiente na explicação do que é a medicina de precisão e o papel da patologia nessa medicina. Doutor, para a gente começar, eu acho que seria interessante, estávamos falando da sua experiência, a Priscila estava pontuando, acho que seria interessante que o senhor contasse um pouco para a gente como você vê a evolução da patologia para a patologia molecular e considerando a medicina de precisão, como o senhor vê o cenário e todo o processo de evolução que o senhor viu ao longo da sua carreira? A gente, quando quando tinha patologia, principalmente celular e morfológica, a gente se dedicava a dar o diagnóstico, né? Um diagnóstico mais preciso e mais eficiente possível. Isso determinava uma série de fatores para permitir o tratamento, mas a gente não ia à frente no que a gente chama de etiopatogenia da doença. Durante todo o final do século XX, a gente fazia pesquisas e fazia investigações buscando melhorar o diagnóstico, estabelecer um diagnóstico mais preciso, mas sem grandes preocupações com o tratamento e com toda a evolução da doença. À medida que os métodos moleculares passaram a ser mais presentes na nossa vida, nós passamos a nos preocupar agora com marcadores da doença.
Agora, não só com o diagnóstico que se dava ao microscópio, mas também para entender quais eram os marcadores biológicos. O que é um marcador biológico? É toda situação, toda molécula ou toda situação que caracteriza algum aspecto que eu possa definir como prognóstico, ou preditivo do tratamento. Quando eu falo de marcador prognóstico, e esse foi uma primeira preocupação que a gente teve na investigação, ou seja, o prognóstico era o mais importante. Eu quero dizer, por que 2 pacientes com câncer de pulmão, um vai bem, outro vai mal? Eu preciso distinguir esses 2 para que o médico pudesse tratá-los, né? Então eu dizia, não, este tem um marcador A e, portanto, ele tem uma característica de ir mal, ou seja, de ser uma doença mais agressiva, de uma doença mais debilitante, né? E o outro tinha um marcador B que não. Ele poderia ter uma doença mais indolente, arrastada. E durante toda a investigação, praticamente de todo o final do século XX, início do século XXI, foi nesse sentido. Então, nós publicamos muitos trabalhos identificando, mas eram marcadores isolados, a gente não conseguia, na verdade, fazer o conjunto da obra. Ou seja, então eu lembro de um trabalho que a gente publicou com câncer de estômago que tinham mais de 35 marcadores, inviável na prática médica. Com a evolução e com o esclarecimento do genoma humano do câncer, nós passamos agora a entender de forma diferente. E isso moveu toda uma decisão de tornar a medicina mais precisa, ou seja, entender quais são as alterações moleculares para que eu possa tratar adequadamente. E começamos agora a entender o genoma, né? A procurar marcadores e, mais importante, a entender como aquele marcador poderia influenciar na terapia do paciente. Isso é o que nós chamamos de marcador preditivo. Ele prediz a resposta a um determinado tratamento. E com isso nós conseguimos separar quem eram os marcadores bonzinhos dos marcadores agressivos e com isso saber, não adianta dar o remédio A para quem tem o marcador B. Só adianta dar o remédio A para quem tem o marcador A. E isso é a evolução da patologia. Ela deixa de ser celular, onde só me interessa o aspecto da célula, a morfologia, ela passa a ser, interessantemente, de eu entender quais são os fatores de bom e mau prognóstico, e agora eu passo a entender quais são os genes que conduzem a doença e como que eu posso interferir nessa condução da doença com um tratamento específico. Isso é medicina de precisão. Ou seja, a cada caso eu vou identificar esses marcadores e vou ter um tratamento desenhado para aquele determinado doente. Então, essa é a evolução. A patologia mudou totalmente com essa evolução. Não, perfeito, doutor Fernando. Eu acho que é muito importante, né, essa explicação para a gente entender quais são os benefícios da medicina de precisão, né, aplicada à oncologia, que hoje a gente chama também de oncologia de precisão. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, como que a evolução da patologia, né, deixando de mostrar um único marcador para agora para fazer um perfil de marcadores, como que isso está relacionado dentro da jornada do paciente? Né? Qual é a importância disso para a jornada do paciente e depois para as decisões terapêuticas, como o senhor já comentou, mas entendo que tem toda uma jornada desse paciente dentro desse contexto, né? Então, se o senhor puder comentar para a gente aqui o que é a jornada do paciente e como que esse perfil ele contribui ou não contribui para a jornada do paciente, acho que seria bem interessante. Veja, toda jornada de um paciente oncológico começa com o diagnóstico preciso, né? Ou seja, embora muitas vezes quem está no polo da família do paciente não entende exatamente este tempo do diagnóstico. Por ele vai definir tudo, ou seja, a partir do diagnóstico eu vou definir as estratégias, né? Então, o diagnóstico é o primário, né? Ou seja, então nós precisamos ainda precisamos muito de obter tecidos, né, para que o patologista faça esse diagnóstico.
há um movimento cada vez mais importante de fazer mais e mais com biópsias líquidas, mas isso a gente pode comentar mais para frente. Mas quando nós começamos, ou seja, todos os tempos eram cruciais. Eu recebia um tecido, primeiro eu tinha limitações de como esse tecido era colhido, e levava muito tempo para demonstrar um gene. Eu cheguei a ter métodos que eu levava 6 meses na identificação de uma alteração genômica. Isso não é prático, né? Isso não pode ser prático para um paciente. Ninguém pode esperar 6 meses para iniciar um tratamento. Então, a tecnologia nos puxou a analisar cada vez mais rápido, né? E cada vez mais preciso. Isso influencia diretamente no tratamento. Então, a jornada desse tratamento inicia hoje numa boa coleta, num tecido representativo. Continua sendo assim. Isto não mudou significativamente nesses últimos 40 anos, mas o método que eu utilizo e a velocidade que eu determino esta jornada mudou significativamente. Então, hoje, a partir do tecido, eu posso aplicar uma série de métodos diferentes para chegar exatamente no meu alvo. Ou seja, agora o alvo não está lá distante, 6 meses. O alvo está próximo, né? Então, exige que haja uma integração entre o cirurgião, entre o radiologista intervencionista, entre o oncologista e o patologista, para que isso seja feito de uma forma bastante eficiente e no menor tempo possível, porque esta jornada precisa ter eficiência, né? E isso é fundamental hoje no diagnóstico e na determinação do tratamento. O senhor falou do time multidisciplinar, me chama bastante atenção, né? Como que hoje os métodos que a gente tem de detecção e de identificação dos cânceres colaboram também para essa informação circular de uma maneira mais eficiente, acelerando inclusive a interface entre as equipes dentro do processo na jornada do paciente, de que maneira o acréscimo, né, a proximidade maior da oncologia de precisão também pode ajudar, e sempre pensando na otimização dos resultados para o paciente, né? De que maneira eu ganho tempo na interface entre os times, ganho tempo na aceleração do tratamento e os resultados para o paciente melhor. De que maneira a gente pode, aumentando a utilização e aumentando a intensidade desses métodos, isso também pode trazer benefícios para as equipes, para essas equipes multidisciplinares. Eu entendo que até pouco tempo atrás a gente agia de modo muito isolado, né? Ou seja, então o patologista recebia, o cirurgião ou o radiologista fazia uma biópsia, o patologista recebia, emitia um laudo, escrevia um laudo, um parecer, né? E enviava para o médico assistente do paciente. E eram atitudes independentes, né? Totalmente independentes. E esse método não pode ser eficiente numa jornada, né? Ou seja, eu faço a biópsia, espero por 10 dias o resultado dessa biópsia, aí isso manda-se para o consultório do médico assistente, ele abre um envelope, né? Lê um laudo e fala, bom, agora nós vamos fazer isto. Há muitas nuances nesse caminho. Nessa jornada que parece tão simples, né? De tirar um fragmento de tecido até o início do tratamento, tem muitas nuances. E essas nuances podem ser do ponto de onde você fez a biópsia? Você fez no melhor lugar? Nós exploramos todas as possibilidades dentro do laboratório e você, médico assistente, contou para a gente o que você tinha na cabeça para tratar aquele paciente. Quando você integra isso, ela passa a ser mais eficiente. Ou seja, quando a gente senta antes e conversa, bom, aqui está o paciente A, ele tem essa doença B e vamos fazer o quê? Bom, em vez de abordar este lugar, aborde aquele outro, vamos ver, aí eu já vou direto para os métodos que a gente chama aí de métodos reflexos, né? Ou seja, se eu conheço essa história, se eu conheço as possibilidades, eu não fico esperando alguém me pedir fazer alguma coisa, eu me adianto. E aí eu converso o resultado com o médico assistente. E esse médico vai determinar, em última análise ele vai determinar, mas nós vamos acompanhar o tempo todo, nós vamos dizer, olha, vamos reavaliar, vamos ver, ou seja, o tratamento
Foi eficiente? Não foi eficiente. Por quê? Porque nós não vimos alguma coisa ou deixamos de fazer alguma coisa. Então, esta conversa diária muda totalmente a jornada do paciente. O paciente, embora muitas vezes ele nem fique, na verdade, tenha conhecimento de tudo isso, isso ocorre no dia a dia, né? E isso é o que a gente chama de tentar ser preciso, né? Ou seja, a melhor forma, da forma mais eficiente, mais barata, obviamente, para o paciente se beneficiar de um tratamento. O câncer, ele não dá muitas chances para a gente, né? Então, a gente tem que ser preciso na maioria das vezes. Sempre que possível e sempre que mais rápido possível. Muito interessante esse tema de... a melhor informação disponível para melhor integração do time, para ganhar tempo, ganhar eficiência. O que o senhor vê, além desses pontos, ainda como oportunidades de otimizar a jornada, de acelerar a jornada do paciente, sob essa perspectiva de oncologia de precisão? Nós temos, na verdade, sempre que poder prover ao paciente esse melhor teste, né? Então, a questão de acesso é importante e a questão de que as equipes estejam preparadas para isso, né? Então, o que a gente pode melhorar essa jornada? A gente pode melhorar no sentido de mais integração. A par disso, a gente precisa de tecnologia, né? A gente precisa de uma tecnologia que seja eficiente e precisa também. Não adianta nada eu querer fazer alguma coisa e não ter a tecnologia disponível, né? Então, tecnologia é fundamental. Como eu contei, antes a gente levava muito tempo numa extração de DNA. Eu cheguei a levar 5 dias numa extração de DNA. Hoje são minutos, né? Ou seja, são automatizados, né? Então, a tecnologia puxa esse desenvolvimento porque eu consigo ser eficiente, eu consigo ser preciso, eu levava, imagine, quanto tempo levou o projeto Genoma Humano, né? Para a gente chegar, hoje a gente fala de dias, né? E em muito pouco tempo estaremos falando em horas, né? Ou seja, então, tempo é fundamental. Hoje ninguém mais tem sequer paciência de ficar esperando muito tempo uma informação, né? Então, a gente tem que ter a tecnologia disponível. Então, eu acho que são vários aspectos. A gente precisa ter equipes treinadas, a gente precisa ter o paciente tem acesso a essas tecnologias e o melhor uso dessas tecnologias, que o avanço é rápido, eficiente. Hoje nós estamos até atrás da tecnologia. A gente não tem tantas armas quanto a tecnologia já nos dá, né? E os próximos anos serão muito frutíferos nesse sentido. Novas opções terapêuticas vão surgir todos os anos, novas opções diagnósticas irão surgir nesses próximos anos, novos métodos de chegar a esse diagnóstico irão surgir nos próximos anos. É uma época bastante excitante da medicina de precisão. Que bom. Sim, não, com certeza, né? Eu acho que cada doença tem a sua complexidade, mas tem uma frase que eu já ouvi e gosto muito, que é quem tem câncer tem pressa, né? Então, acho que a integração dentro dessa jornada, né, dos profissionais de saúde, para melhor conduzir a jornada do paciente, é sem dúvida muito importante. E entendo que é um pouco desafiador, né, Dr. Fernando? Eu acho que a gente está num processo de evolução aqui no Brasil, né, mas a gente tem pontos de melhoria para trabalhar em todos os centros. Mas eu também acredito que a gente tem muitos centros capacitados aqui no Brasil. Aí eu queria que o senhor comentasse, do ponto de vista para patologia molecular, o senhor acredita que a gente tem centros capacitados aqui no Brasil hoje para atender essa demanda? Sim, a resposta simples dessa questão é sim, né? Nós temos centros capacitados, mas não os temos ainda em quantidade suficiente para atender um Brasil como um todo, né? Veja que nós ainda temos muitas dificuldades, mesmo quando eu estou falando lá do diagnóstico primário morfológico. Há uma distribuição não equânime de patologistas no país, né? Há áreas ainda que temos problemas pré-analíticos. Pré-analítico é todo aquele problema que vem antes da minha análise como médico, né? Então ainda temos problemas pré-analíticos. Então há diferenças nesse Brasil. O Brasil é um país fascinante, né? Por causa das distâncias, por causa das diferenças e a luta constante que a gente tem.
Mas voltando ao tema, ou seja, a gente tem centros muito bons, vários centros muito bons. Acho que os centros se moveram da pesquisa acadêmica para a atuação de translação da informação, e hoje eles estão disponíveis. Precisamos de mais, não há dúvida nenhuma que precisamos de mais. Mas hoje a gente tem excelência no país para permitir que o paciente seja tratado e tenha esse diagnóstico na mesma qualidade e na mesma velocidade dos melhores centros oncológicos do mundo, né? Perfeito. Ainda são escassos, é verdade. Não é um problema fácil de resolver, porque nós temos um treinamento de pessoal a ser feito. Há muitos pontos para a gente evoluir como país, né? Mas sim, se a gente... Hoje não precisamos mandar exames para o exterior para que o paciente tenha o melhor atendimento. Não, perfeito. Acho que era exatamente esse ponto que eu queria, né, colocar, porque tem um entendimento, né, entendo que já está mudando também esse entendimento perante o público, mas teve um entendimento até pouco tempo atrás de que o Brasil não tinha expertise para fazer esse exame, e muito era mandado para fora, né? E, de novo, quem tem câncer tem pressa e o tempo de entrega desses resultados, né, por mandar esses exames para o exterior, aumenta consideravelmente, né? A amostra que é tão importante, né, para poder fazer outros exames complementares, acaba ficando fora do país. E queria que o senhor comentasse se tem algum outro ponto importante que o senhor considera crucial de fazer o ensaio, né, ou o exame que for selecionado ali pela equipe que está atendendo o paciente no país. Eu acho que um ponto fundamental é que a gente estabeleça, os principais centros estabeleçam protocolos precisos, eficientes, né? Ou seja, não adianta a gente começar essa jornada sem saber o que vai acontecer no caminho, né? Uma jornada ela não pode ter tantos imprevistos, sempre acontecerão, óbvio, mas não tantos imprevistos. Então é fundamental que a gente melhore e estabeleça mais protocolos. Não adianta, na verdade, o médico assistente, o oncologista, seja o cirurgião, quem for, vir perguntar depois: será que dá para fazer mais isso ou mais aquilo? A gente tem que planejar isso. Isso a gente precisa evoluir no país, ou seja, eu acho que as instituições precisam discutir, a academia precisa discutir mais isso, ou seja, qual é o protocolo, qual é o mais adequado, para que também não haja exageros, né? Ou seja, não haja desperdício de recursos e de tempo fazendo coisas que não são exatamente que serão úteis a esse paciente, né? Então, eu acho que protocolos, né, nesse sentido são fundamentais. Validação de resultados é fundamental, né? Ou seja, cada vez mais a gente precisa comparar resultados, ver realmente, ou seja, não adianta, ou seja, nada dessa jornada terá eficiência se eu não tiver o retorno. Ou seja, então eu tenho agora uma biópsia bem feita, um teste molecular bem feito, um tratamento bem feito, mas eu preciso que essa informação retorne para dizer, não, foi bem feito mesmo, deu certo mesmo, ou não deu certo, o que faltou? A gente precisa aprender. Isto, no Brasil, ainda a gente precisa evoluir. A gente precisa aprender com a nossa jornada. A gente precisa aprender com a nossa experiência. Não simplesmente falando, este teste é muito bom no hospital X ou no hospital Y, porque ele é excelente, a gente aprende com eles, mas a gente tem que aprender com a nossa experiência também. Eu queria que o senhor desse um exemplo de alguma experiência já bem sucedida que a gente teve. A gente até comentou um caso da evolução do próprio tratamento do câncer de pulmão. Acho que seria interessante para a gente ilustrar um pouco esses pontos que a gente falou de ganho de eficiência, de melhoria no tratamento. Se o senhor pudesse contar um pouco como foi a história desse desenvolvimento especificamente no câncer de pulmão. Eu acho que o câncer de pulmão é o case para a gente sempre citar, né? Eu diria que há 20 anos, há 15 anos atrás, né,
Eu recebi uma biópsia de câncer de pulmão, fazia o diagnóstico. Essencialmente tem 3 grandes diagnósticos em pulmão, o resto é exceção, mas 3 grandes diagnósticos. E quais eram as opções do meu oncologista? A tratar com uma quimioterapia, que o melhor resultado que teria seriam 12 meses de sobrevida. Esse era o cenário. Então, o que acontecia? Eu dava um diagnóstico, eu não recebia nenhum telefonema atrás. Era um diagnóstico, estava escrito no papel, era um diagnóstico, não tinha opções terapêuticas maiores. Então, o diagnóstico era uma confirmação do que já se suspeitava e ele não permitia mais nada. Com o desenvolvimento da ciência, e lembre-se que uma das moléculas mais importantes que tem no câncer de pulmão, chama-se EGFR, que não, isso é irrelevante, mas é uma molécula qualquer que conduz esse câncer. E levaram 40 anos, desde a descoberta do EGFR até a efetividade do tratamento do EGFR. E foi a primeira terapia-alvo em câncer de pulmão. E se notou para um grupo particular de doentes que eram mulheres, não fumantes, jovens, que era bastante eficiente o tratamento. Hoje nós já estamos na 4ª geração desse tratamento. Isso levaram 40 anos, desde a descoberta acadêmica da molécula até a aplicação clínica. No momento seguinte, uma segunda molécula chamada ALK, foi descoberta. E em 4 anos da descoberta da molécula, a importância no câncer do pulmão e uma terapia se desenvolveu. Então agora nós começamos a encurtar este tempo da efetividade do tratamento clínico. E hoje, se eu der um diagnóstico de câncer, um dos tipos desses 3 tipos importantes é o adenocarcinoma. Se eu der um diagnóstico de adenocarcinoma, meu telefone não leva 3 minutos para tocar para o indivíduo me fazer pelo menos umas 10 perguntas sobre aquele adenocarcinoma. Ou seja, eu parti sem não ter opções, para hoje ter, não digo incontáveis, é um termo ruim, mas diversas opções. Hoje nós temos mais de 20 opções, seguramente. Então, hoje, o oncologista, quando eu dou um diagnóstico desse de adenocarcinoma do pulmão, ele quer saber todo o perfil molecular. Porque esse perfil molecular vai determinar o sucesso ou o insucesso do tratamento. Hoje eu tenho pacientes que não viviam mais do que 12 meses, praticamente vivendo uma vida de uma doença crônica. Ou seja, com anos de evolução e com qualidade de vida mais importante. Pacientes de câncer de pulmão são muito graves. Eles não conseguem levantar da cama, eles não conseguem ir trabalhar, eles não conseguem ter uma diversão. E com terapias eficientes, eles voltam à vida normal deles, a serem funcionais, a apreciar a vida da família, por anos. Gente, isto era inimaginável há 20 anos atrás. E esse case do câncer de pulmão faz com que uma doença extremamente grave, e continua sendo grave, isso ela não deixou de ser grave, mas que seja manuseável. Por quê? Porque se integrou o melhor diagnóstico, a melhor abordagem. Hoje os radiologistas intervencionistas fazem milagres para abordar. O melhor tratamento dentro do laboratório, o diagnóstico molecular e o desenvolvimento de diversas possibilidades terapêuticas. E nós estamos caminhando desta forma em vários tumores, em várias opções. Mesmo tumores que tradicionalmente são muito agressivos, hoje temos opções. E elas vão se desenvolver cada vez mais. Essa história do câncer do pulmão, que levou tantos anos, e depois, digamos que nos últimos 15, 10 anos se transformou, será o exemplo de quase todos os tumores. Isso é fascinante quando a gente viveu 2 épocas diferentes. Não, sem dúvida. Eu acho que se a gente colocar aqui, numa roda de conversa, se você conhece, tem alguém na sua família, ou se você conhece ou já ouviu falar de um paciente que teve câncer de pulmão, com certeza a grande maioria já conhece, É o grande matador, É o grande matador. É o grande matador do Brasil. É o primeiro, não é o primeiro em incidência, mas é o primeiro em mortalidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho muitos casos novos
não tenho tantos casos novos assim, muito menos do que mama, do que cólon, etc. Né? Mas é o primeiro em termos de mortalidade, ou seja, é o que mais mata, quer dizer o quê? Que é uma doença extremamente grave. Eu não tenho, numa ponta, esse não é um dado recente, é um dado de 5 a 6 anos atrás, o número de casos novos de câncer de pulmão era igual ao número de mortes. Certo? Ou seja, sinal que a gente estava salvando muito pouca gente. Lógico, tem a dinâmica, mas além de tudo, como a dinâmica era curta, esses dois números se igualavam. Hoje isso já não é mais verdade. Né? Então, e num tempo relativamente curto. Né? E por isso que eu precisei mudar no laboratório. Eu tenho um tratamento para o tecido de pulmão completamente diferente do que eu tenho para os outros tecidos. Ele tem um protocolo particular, especial, porque eu sei que eu vou precisar de patologia molecular. E eu preciso ter esse tecido disponível, eu preciso ter esse tecido com boa qualidade. E é isso. Todos nós temos uma história na nossa família, nos nossos amigos para contar. Né? E graças a Deus, essa história está sendo cada dia melhor para contar. Exatamente. Não, eu ia compartilhar que eu mesmo no meu núcleo, né, de convívio conheço casos que teve, né, a doença e foi a óbito, porque foi numa época que o avanço, né, da patologia molecular ainda não estava tão em evidência, né, a gente não tinha tanto conhecimento como hoje, né, e temos aí um caminho para seguir. E tenho casos mais recentes, né, dentro da minha família que foi diagnosticado, fez um perfil molecular do tumor, e aí a taxa da curva da sobrevida está aí, né, aumentou exponencialmente, levando uma vida normal, o indivíduo voltou ativa e segue quase que no caminho de uma cura. Então, veja que a oncologia mudou muito, né? Ou seja, a gente tinha uma preocupação em matar o tumor, entre aspas, obviamente, agredir o tumor, uma preocupação sempre presente, obviamente, do médico da qualidade de vida, mas tinha comprometimento, muitas das vezes com comprometimento da qualidade de vida. Hoje, não é só a preocupação em tratar o tumor, é a preocupação em restaurar esse indivíduo para a sociedade, que ele volte a ser funcional, que ele viva no âmbito da família e aprecie, né? Ou seja, o tempo destinado a ele da melhor forma possível, né? Ou seja, quantas doenças crônicas nós conhecemos, né? Que convivemos por anos e anos e anos, né? E não tratam com o mesmo estigma do câncer, né? Ou seja, todos nós convivemos há séculos com a hipertensão, que é o maior matador ainda em termos de doença isolada, e aprendemos a conviver com ela, né? E a tratar e ter vida normal, né? Exatamente. Aproveitando aqui um gancho, né, que o senhor colocou sobre ter a amostra do tecido do tumor para fazer o exame, e quando a gente não tem, né, acho que o pulmão continua sendo um case de sucesso atrelado à biópsia líquida, mas talvez seja o momento da gente trazer qual é o papel da biópsia líquida para um paciente, tem para outras aplicações, eu sei, mas para pulmão, para continuar aqui no nosso exemplo. Deixa eu voltar um pouquinho na sua pergunta e explicar um pouquinho da biópsia líquida, uhum. Né? Que é um termo que traz confusão. Né? Sim, é muito bom entre os médicos, mas traz confusão. Né? A biópsia líquida, no sentido, nada mais é do que um exame de sangue. Né? Ou de outros fluidos, não precisa ser obrigatoriamente câncer. Pode ser uma saliva, pode ser uma urina. Pode ser. Então, é um exame sem invasão, praticamente. Né? Ao contrário da biópsia tradicional, que sempre é um processo invasivo. Né? Então, a biópsia líquida permite que a gente analise alguns aspectos que a gente não conhecia anteriormente, ou pelo menos não podia ter uso útil desses conhecimentos. Porque todas as nossas células, em algum momento, elas morrem, né? Nós não morremos com as mesmas células de estômago que nós nascemos. Elas se renovam constantemente. E nesse processo de renovação, à medida que elas vão morrendo naturalmente e vão sendo substituídas por outras normais, elas vão soltando pedaços do seu genoma na circulação. Né? Então, pedacinhos do nosso DNA normal, se a gente colher sangue, qualquer um de nós aqui vai ter uma quantidade de DNA circulante,
nas células, além das células do próprio sangue que tem o seu DNA. Então, de princípio, se eu tenho uma alteração que eu nasci com ela, ela vai estar presente no meu sangue, certo? Agora, se eu tenho um tumor, e o tumor eu posso definir como um tecido que prolifera mais do que o normal, se ele prolifera mais que o normal, ele morre mais que o normal também. Então, ele solta mais DNA na circulação. E eu posso, se eu souber exatamente qual é a alteração que eu estou procurando, eu vou poder achar essa alteração no sangue. Durante um período, as tecnologias não eram sensíveis o suficiente. Então, a gente tinha uma baixa sensibilidade, era altamente específica, eu achei aquela mutação, aquela alteração molecular, portanto, eu posso fazer o diagnóstico, mas eram um pouco sensíveis, era difícil de achar. A tecnologia evoluiu e hoje melhorou muito essa sensibilidade, né? Então, eu posso talvez ter dificuldade, hoje, no momento, para fazer um diagnóstico primário com uma biópsia líquida. Ou seja, eu não sei que alterações existem, e eu não posso simplesmente procurar todos, o genoma inteiro, né? Embora isso seja até possível, é pouco eficiente. Então, do momento que eu já souber o perfil molecular daquela doença, né, eu vou poder agora abordar no sangue, achar minha agulha no palheiro, né? Procurar aquela molécula exata que é o motor daquele tumor, é o motorista daquele tumor, né? Para procurar como é que a gente vai fazer esse diagnóstico. Então, imagine isso para controlar uma doença. Então, um paciente, vamos voltar ao nosso adenocarcinoma de pulmão, fez um tratamento e sobrou lá uma manchinha no pulmão. Essa manchinha é ainda tumor ou é uma inflamação, é alguma outra coisa, né? Eu sei agora as alterações moleculares. Eu tenho duas opções, ou pôr uma agulha de novo no pulmão, que é sempre um procedimento invasivo, né? Ou, quem sabe, procurar alteração e falar assim, não, aquela alteração molecular não está no sangue. Então, muito provavelmente, o que ele tem lá não é mais tumor. É uma inflamação, é um resíduo, é uma cicatriz que ele tem lá, né? Ou, ao contrário, não. A alteração está presente. Bom, embora eu não tenha manifestação clínica neste momento, a doença está lá. Eu vou manter esse paciente sob rígido controle, né? Então, no acompanhamento da doença, hoje a biópsia líquida tem um papel cada dia mais proeminente, cada dia mais fundamental, né? E, novamente, é preciso que a gente esteja preparado. Os laboratórios têm que estar preparados para fazer esse tipo de pesquisa, né? Ou seja, é uma realidade hoje, né? Eu brinco que eu lembro algum tempo atrás que eu fui num advisory board XYZ, né? E eu perguntei para todos os... Eu estava conduzindo o advisory board, era na Europa, né? E eu perguntei para todos os pesquisadores sentados na mesa, assim, se você hoje ganhasse um dinheirão e tivesse que investir em alguma coisa, no que você investiria? Né? Em biologia, obviamente. Não vale outras coisas. E todos foram unânimes em biópsia líquida. E provavelmente esse investimento demorou mais do que eles esperavam, do que a gente esperava. Mas hoje é realidade, né? Então, era realmente uma perspectiva e hoje é realidade. Não? Então, ela não exclui a biópsia tecidual. Isso tem que ficar bem claro, ou seja, são duas coisas complementares. Nós sempre vamos precisar, pelo menos no cenário atual, até haver um outro breakthrough, aí, alguma outra descoberta disruptiva, né? Nós ainda vamos precisar disso. Mas hoje a biópsia líquida, especialmente no segmento do paciente, e toda vez que eu tiver dificuldade, imagine que não é fácil algumas vezes eu acessar alguns locais de tecido, né? Então é muito importante. E eu queria fazer uma última pergunta. Eu vejo que o senhor está muito otimista com o desenvolvimento, com o momento, e acho ótimo. E fico positivo, vendo o senhor positivo, fico feliz. Mas eu queria aprofundar um pouco no próximo momento, né? A gente está falando, dado do INCA, de 25 milhões de casos até 2030, é um número grande. Vamos acelerar. Não temos ainda
a dimensão correta do impacto da pandemia no número de diagnósticos, então esse número pode ser maior. E a pergunta é o quanto dependemos dos próximos avanços da tecnologia para dar conta desse cenário e o quanto o senhor entende que estamos preparados tanto para avançar na medida necessária quanto para adotar no Brasil a tecnologia necessária. Eu realmente sou muito otimista, né? Bom, afinal de contas, eu torço para o Santos. Se eu não for otimista nesse momento, né? Veja, eu acho que nós temos dois aspectos, né? Nós precisamos tomar vantagem de tudo que já existe. Nós ainda não estamos utilizando tudo na potencialidade que ela existe, né? Esse é o primeiro ponto. Então, ainda temos para o futuro próximo, uma possibilidade de avanço já com o que existe. A tecnologia, hoje a gente não usa 100% ainda do que a tecnologia nos permite, e nós temos que melhorar isso. Depois, nós precisamos melhorar alguns entendimentos de alguns tumores mais raros, doenças raras. A gente fala doença rara, mas você está se importando com doença rara? Doença rara, nós estamos falando em pelo menos 25% dos cânceres. A doença rara talvez seja um mau termo porque leva a essa impressão, mas não é. Então nós precisamos, segundo ponto, precisamos melhorar o entendimento. Temos muito caminho para melhorar o entendimento dessas doenças que não são tão comuns. Precisamos melhorar o nosso arsenal terapêutico. Hoje nós sabemos mais do que isso demora, mas o pipeline das novas drogas é muito imenso. E, obviamente, nós precisamos tornar, como tudo que acontece em tecnologia, mais acessível, né? Ou seja, era muito difícil ter um computador, né? Hoje, praticamente todas as casas, né, têm pelo menos um telefone celular, né? Nós precisamos melhorar esse acesso. E, por último, obviamente, a evolução tecnológica vai vir. Ela vai continuar, ela vai ser mais sensível, ela vai ser mais precisa, né? Então, seguramente, hoje a gente, só para dar um exemplo técnico, né? Hoje a gente analisa pequenos fragmentos do genoma. É quase como montar um quebra-cabeça. Eu ponho um quebra-cabeça de 2 milhões de bases, né? E vou juntando, porque eu pego pequenos pedacinhos e vou juntando. A tecnologia faz isso, ela reconstitui. Uma próxima tecnologia seguramente será analisar grandes pedaços de DNA, onde agora eu possa ter um conjunto. Em um cromossomo, então, genes, eu tenho num pedacinho de um cromossomo muitos genes importantes. E talvez eu possa começar a analisar grandes pedaços de DNA. Então, isso é só um exemplo. A tecnologia irá evoluir. E sempre evolui numa velocidade que às vezes a gente demora para conseguir utilizar, né? Então, eu acho que nós vamos ter um futuro bastante próximo, uma popularização é um termo ruim, mas um acesso melhor a todas essas tecnologias pelo emprego delas, ou seja, a escala vai permitir que eu tenha hoje testes que são relativamente caros, acessíveis a todo mundo, como foi, ou seja, o raio-x já foi um dia caro, a tomografia já foi muito cara numa época, e essa também seguramente isso vai acontecer. O computador foi muito caro, tudo foi. Essa tecnologia assim. E segundo, a tecnologia vai continuar evoluindo e vai me permitir entender melhor, traduzir melhor e, em última análise, ser mais eficiente com o nosso paciente em oncologia, e não somente em oncologia. A gente focou aqui em oncologia de precisão, mas esse mesmo movimento acontece nas doenças inflamatórias, nas doenças autoimunes, ou seja, é um mundo todo novo da medicina, na verdade, que se apresenta para a humanidade, né? A humanidade sempre conseguiu, se tiver um pouquinho de cuidado, não destruir o planeta antes, sempre conseguiu conduzir esse tipo de tecnologia para o bem dela, né? E eu posso concluir que eu sou realmente otimista. Eu queria voltar daqui a 100 anos para poder entender tudo disso que aconteceu, porque seguramente nós vamos ter
uma condição diferente, sem achar que a perenidade é o objetivo, mas sim a qualidade e melhor que o paciente possa trazer para os seus entes queridos, né? Muito bem. É muito bom ver um especialista positivo, porque a gente que não é, fica também. Então, muito obrigado, doutor. Foi uma conversa excelente, foi uma aula incrível. Queria agradecer muito pela sua disponibilidade de novo, agradecer pela sua presença, pela contribuição. Obrigado, Priscila. Tem mais alguma última mensagem, alguma última contribuição? Na verdade, eu só vou dizer, primeiro agradecer vocês pelo convite, né? Para mim é uma honra, é um prazer falar. Se vocês me deixarem, eu fico falando aqui o dia inteiro, né? É um prazer muito grande. E segundo, eu dizer que eu sou otimista porque eu sou um sujeito de sorte. Eu tive a possibilidade de assistir a história da medicina sendo mudada. Essa é uma chance que nem sempre a gente tem na vida. E eu tive essa oportunidade de ver a história da medicina evoluir. O meu livro, quando eu era estudante, dizia: a gente não sabe nada sobre o câncer. Era isso que tinha no meu livro. A causa do câncer é desconhecida. Até hoje a gente conhecer nome, sobrenome, a família, a árvore genealógica dela e poder prevenir, tratar e dar melhores condições de vida ao paciente. Então eu sou um sujeito de sorte. Com essa mensagem que a gente termina, né, reforçando que a medicina de precisão é uma realidade, como o doutor falou. Quando os pacientes têm acesso aos testes genéticos, eles podem desbloquear um universo de informações que tem um impacto muito grande no tratamento e nos resultados do tratamento. E esse tipo de debate, ele se conecta diretamente com a missão da Thermo Fisher de apoiar os nossos clientes para que tornem o mundo um lugar mais saudável, mais limpo e mais seguro. E para isso, a Thermo Fisher atua para viabilizar a melhora do acesso à saúde por meio do apoio a pesquisas e soluções que acelerem e democratizem formas mais efetivas de prevenção, diagnóstico e o tratamento do câncer. O Momento Ciência é o nosso podcast de democratização da ciência, para levar informações com qualidade e credibilidade ao maior número possível de pessoas. E para acompanhar a Thermo Fisher, basta seguir os nossos canais e redes sociais. Ou, se você quiser enviar um comentário, uma sugestão, quer sugerir alguma coisa, alguém para ser entrevistado, você também pode mandar um e-mail para momentociencia@thermofisher.com. Obrigado a todos que nos ouviram ou assistiram esse episódio. Um abraço e até a próxima.